Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, na qual a gente vai falar em diversidade e evolução de hábitos alimentares e aparelhos bucais. Na verdade, a gente vai focar mais nos hábitos alimentares e nos aparelhos bucais. Vou trazer um pouquinho da morfologia, do que se conhece até então, das mudanças que ocorrem dentro de um grupo e outro. E para essa aula eu uso das diversas bibliografias comuns, de insetos. Também eu gosto muito desse livro, que é recente, de 2019, que é o Insect Mouseparts. E ele é bem interessante, tem bastante coisa legal ali dentro e grande parte das imagens que eu trago aqui vem desse livro. E o meu objetivo é mostrar para vocês que existem lábios muito mais bonitos do que lábios de Angelina Jolie. Essa piada tá ficando velha já. Todo que é curso que eu dou eu faço essa piada. Até que o Botox está tomando conta da minha piada. Mas vamos lá, Vamos ver se vocês concordam comigo no final da aula que existe boca mais bonita que boca de Angelina. Vamos lá. Então, para relembrar com vocês, os insetos são mega diversos, espalhados em todo o mundo, extremamente numerosos e especiosos, e grande parte do sucesso evolutivo dos insetos se dá por causa da metamorfose. Então os holometábulos são mais diversos, mas não só isso, Os insetos tiveram um sucesso evolutivo por causa de diversas questões, A capacidade reprodutiva elevada, presença de exoesqueleto protetivo, tamanho pequeno, a metamorfose que eu já comentei, presença de asas que permitem com que eles consigam voar. Também o comportamento social tem beneficiado muitos grupos e relação ecológicas com plantas, principalmente com angiospermas. Todos esses têm sido fatores relevantes para o sucesso evolutivo dos insetos e desses também dá para se destacar a diversidade morfológica. Apesar da gente reconhecer um inseto muito facilmente pela cabeça, tórax e abdômen, e 3 pares de pernas, eles dentro do grupo insecta são muito diversos. E a gente vai ver um pouquinho de como essa diversidade se dá nos aparelhos bucais. Existem insetos fitófagos que se alimentam de vegetais, hematófagos que vão se alimentar de sangue, predadores vão predar outros insetos ou outros animais, coprófagos se alimentando de fezes e necrófagos de material em decomposição. Dentro dos fitófagos, que se alimentam de vegetais, ainda existe uma série de divisões. Os que comem folhas são chamados de filófagos, aqueles que se alimentam de frutos, de carpófagos, raízes, rizófagos, fungos, micetófagos, néctar, nectarívoros, xilófagos se alimentam de madeira, pólen, polinífagos e fitossuccívoros se alimentam direto de líquido de seiva bruta e elaborada, xilema e floema, de plantas no geral. Geralmente pode ser árvore, mas pode ser arbustos ou outras plantas. E isso nos leva a pensar de que, a diversidade alimentar de insetos é muito grande, Mas será que eles são especialistas ou comem de tudo? Isso depende. Tem grupo que é super especialista, que é bem chatinho mesmo para comer, que vai comer só um tipo de planta, às vezes uma espécie, é bem especialista, e tem outros que comem o que vier pela frente, tem hábitos onívoros, se alimentando tanto de outros animais quanto de vegetais, eles são bem diversos. Os coprófagos e necrófagos, há quem olhe com nojo, ui, que nojo, fezes, eca. Na verdade, todos os insetos fazem um serviço ecológico muito grande, inclusive os necrófagos e coprófagos, que por conta desse hábito alimentar auxiliam na devolução de nutrientes para o solo. Além disso, existem outros comportamentos associados ao aparelho bucal, como a trofalaxia, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o comportamento de transferência de líquidos de um inseto para o outro dentro da mesma espécie, e essa transferência pode ser através do aparelho bucal, aquele comportamento boca a boca, ou pode ser ainda a transferência retal, de líquidos retais. Esse comportamento é chamado de trofalaxia
e tem a intenção de fazer algum tipo de comunicação, né? Serve para comunicação entre indivíduos da mesma espécie. E existe também o comportamento de canibalismo, que leva em consideração a aquisição de material proteico, e é muito observado em louva-a-Deus, né? E tem sido bastante registrado, bastante comentado, até mesmo em documentários, esse comportamento que muitas vezes vem se falando. E aí a gente fica perguntando, né, mas por que isso acontece? Como que isso acontece? São em todos que acontecem? E esse comportamento, em especial, leva a uma curiosidade muito grande. Nesse caso, são as fêmeas que comem a cabeça do macho durante ou logo após a cópula e fazem isso para garantir o desenvolvimento dos ovos, ou seja, se a fêmea estiver bem alimentada, é garantido que os ovos vão se desenvolver bem. Então, isso é um investimento dos machos para os descendentes. Será que acontece com todos os casais de louva-a-Deus? A resposta é não. Cerca de 25%, tem alguns estudos falando que apenas em cerca de 25% dos casais é que ocorre esse comportamento. Então, isso pode variar dentro de uma mesma espécie. Alguns casais que acontece esse comportamento, outros que não. Isso vai depender de fatores ambientais e até fatores hormonais, mas ainda vem sendo estudado, né, para se ter mais curiosidade sobre o assunto. Pensando nisso, né, será que o canibalismo sexual é um hábito alimentar de fato? Não, né? Claro que não, porque não acontece para matar a fome esse tipo de comportamento. Na verdade, é uma fonte extra de alimento para a produção dos ovos, mas não significa que toda fêmea, quando está com fome, procura um macho para comer a sua cabeça, né? Não é bem assim. E os machos, já foi registrado que alguns saem vivos ainda dessa relação e outros morrem logo depois. Então isso é bem diverso ainda, né? Mas na verdade aqui o macho é que cedeu, né? Alguém tem que ceder no relacionamento. Aí tá o exemplo de insetos. Além disso, outros comportamentos associados ao aparelho bucal também são lutas, né? Disputas sexuais, esses besouros lucanídeos lutam usando as mandíbulas, então essas peças alongadas que vocês veem aí são as mandíbulas. E muitos insetos usam mandíbulas também para a construção de ninhos. Então o aparelho bucal não precisa estar diretamente associado com a alimentação. Cupins são um grande exemplo, os soldados são um grande exemplo de defensores da colônia, então com as mandíbulas eles conseguem fazer a defesa física, né, contra um predador, e etc, né, reticências, etc, porque existem diversos comportamentos, muitos a gente conhece e muitos a gente nem sabe que existem. E falando em alimentação, existem duas coisas que a gente tem que destacar. Existe um grupo de insetos que vai buscar ativamente pelo seu alimento e outro que vai aguardar, vai esperar passivamente, vai aguardar o alimento. Não que isso seja tão passivo assim, existem algumas estratégias de espera. E tudo isso vai envolver uma diversidade muito grande de sentidos. Por exemplo, sentidos visuais, olfativos, estão todos integrados. Então, a borboleta, por exemplo, ela vai se guiar até a fonte de alimento pela cor da flor, pelo odor, entre outros. E já os passivos, né, eles vão ficar aguardando o alimento e também existe uma série de fatores associados a esse comportamento. Então, o comportamento passivo ele pode ser favorável para insetos miméticos e camuflados, por exemplo. Né? Aqui o exemplo também de um louva-a-Deus camuflado numa flor. Esse fator selecionado aí ao longo da evolução favorece esse tipo de inseto para sua alimentação passiva. Outro exemplo aqui só curioso, né, que alguns insetos também conseguem o alimento de forma passiva, mas emitindo alguns sinais até mesmo miméticos.
Então, por exemplo, esse macho aí de vagalume, dessa espécie Photnus scintillans, ele é atraído pela luz de uma fêmea de outra espécie de vagalume. Então, o macho é atraído pela luz, aí ele está lá se achando, né, o garanhão, segue essa luz para encontrar essa fêmea, e quando chega lá, ele serve de jantar para essa fêmea. Então, a fêmea é mais esperta nesse caso do que o macho. Ela acaba emitindo esse sinal porque ela está em busca de alimento, né? E nesse caso, o macho danou-se. Esse comportamento desse casal, né, é bem descrito na literatura já há muitos anos. Esse é um dos trabalhos que conta essa história, se alguém tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada, de 1984. E falando em peças bucais, então vamos entrar um pouco mais na parte de morfologia. Então vamos relembrar os dois grandes grupos dentro de hexápodes, os entognatos e os ectognatos. Entognatas são hexápodes cujas peças bucais ou orais não são bem visíveis externamente, porque existem dobras na cápsula cefálica que encobrem essas peças. E o outro grupo é dos ectognatos, os insetos de fato, cujas peças orais são bem visíveis externamente. Gnatos vem de mandíbula, então ento para dentro e ecto para fora. Então as peças bucais ficam externalizadas na cápsula cefálica. Dependendo de como essas peças bucais estão organizadas, a gente pode distinguir os insetos em hipognatos, quando a peça bucal ela está voltada para baixo, formando um ângulo de 90 graus com o corpo do indivíduo. Prognatos, quando as peças bucais estão voltadas para frente, né, anteriormente, formando um ângulo de 180 graus. E os opistognatos têm as peças orais voltadas posteriormente, aí formam um ângulo menor do que 90 graus. Mas também há algo a se discutir em relação ao aparelho bucal ou peça bucal. O que é mais correto de se dizer? Vamos só pensar um pouquinho que as peças bucais elas são apêndices na cabeça. A cabeça, né, a cápsula cefálica, é um segmento formado pela fusão de 6 segmentos. A literatura discute um pouco isso. Alguns autores dizem que é 7, mas a maioria converge para 6. Então, a cápsula cefálica ali, só relembrando lá da morfo geral, quem não viu, olha aqui depois dessa aula, os insetos passaram por um processo de tagmatização, assim como outros artrópodes, e aí a cabeça concentra ali 6 segmentos fusionados. Como os segmentos, né, têm apêndices, a cabeça também vai ter apêndices. E as peças bucais são apêndices da cabeça. Quem são os apêndices da cabeça? As mandíbulas, maxilas e lábio. Existem estruturas adicionais, mas que ainda não se sabe muito bem a origem, mas pode-se ter origem de um ou outro segmento, isso ainda é bem discutível, mas que são chamados de estruturas adicionais, que é o lábio e a hipofaringe. E aí, em inglês, né, muitos livros vêm trazendo mouthpieces como peças bucais, e functional types como assim um similar de aparelho bucal para nós. Então a gente chama de aparelho bucal o conjunto dessas peças bucais que tem uma função, né? Então o aparelho bucal mordedor, ele não é feito só de mandíbula, mas ele é formado de mandíbulas, maxilas e lábios organizados de uma forma que permita o comportamento de mastigação, né, o morder dos insetos. Então existe essa classificação, essa diferença, né, quando a gente fala em peça bucal, eu posso falar só da mandíbula, quando eu falo em aparelho, eu posso falar do aparelho mordedor, por exemplo. Então, de aparelhos, o que se conhece são os aparelhos mordedor-mastigador, cujos insetos também são conhecidos, cujo tipo, né, também é conhecido como mandibulado, porque as mandíbulas têm um papel fundamental nesse caso.
E existem os aparelhos bucais do tipo sugador. E aí o sugador pode ser picador, sugador, como em alguns mosquitos, apenas sugador, onde não ocorre uma picada, ou lambedor, onde ocorre também uma sucção, mas a estrutura lembra uma língua e ela mesma raspa o ambiente. E ainda existem algumas bibliografias que trazem um tipo especial de aparelho bucal ou de estruturas que levam a um aparelho filtrador. Nem sempre as estruturas relacionadas com a filtração são mandíbulas e maxilas, mas isso a gente já vai ver daqui a pouquinho. Os sugadores, eles são chamados de austelados, porque as peças bucais se alongam, formando um austelo. De forma muito geral, então a gente tem aqui as peças bucais de mandibulados, né, o aparelho bucal mastigador, que de forma geral então vão estar organizados em lábio, que está aí em lilás, maxila, mandíbulas, labro e hipofaringe. Os palpos a gente já vê, é bem visível em ortópteros, por exemplo, palpos, e eles são estruturas que ajudam a manter o alimento no lugar. O labro, ele é um esclerito único e não é considerado um apêndice, mas há alguns estudos que falam que ele é um remanescente do primeiro segmento cefálico, mas não se tem muita certeza disso ainda. Aí temos as mandíbulas, né, uma peça de destaque, que são pares nos insetos. Alguns insetos, lá depois dos tríplices, né, perderam uma mandíbula, mas de forma geral são estruturas pares, e que essas estruturas cortam e mastigam o alimento. As mandíbulas podem ser monocondílicas ou dicondílicas. E aí, mandíbulas monocondílicas são aquelas que vão ter um ponto de articulação com a cápsula cefálica. Então, a cápsula cefálica, a mandíbula vai estar presa apenas por um ponto de articulação, né? Essa mandíbula vai poder se movimentar mais. E as mandíbulas dicondílicas são aquelas que vão estar presas por 2 pontos de articulação. Elas vão ficar mais fixas, né, na cápsula cefálica. E aí, uma mandíbula presa por 2 pontos de articulação, ela não é tão móvel quanto a monocondílica, mas ela vai funcionar de forma mais forte, ele vai ter um movimento mais exato, que é o movimento ali da mastigação. Que mais que a gente tem que olhar também são as maxilas. Então vejam que as maxilas, elas também são pares, estão divididas nas seguintes regiões: cardo, estipe, lacínea, igália e palpos, né? E ali ainda existe uma estrutura chamada de subigália. Nem sempre ela é citada, mas ela existe, né? Uma região da maxila. Cardo e estipe são as regiões mais proximais e lacínea e galha são as regiões mais distais da maxila. E o lábio, por fim, ele é dividido em um pós-mento e um pré-mento, e o pós-mento em alguns animais pode estar dividido ainda em submento e mento. Quando a gente disseca um inseto, uma baratinha, por exemplo, é isso que a gente vê, são essas as peças bucais, né? Os desenhos, eles têm ilustrado muito bem a forma dessas estruturas, então vejam como seriam as peças bucais e quando tiverem oportunidade, tentem dissecar um inseto para a observação. E eu queria chamar a atenção da hipofaringe, que está aí, ela fica por trás e mais interna na cápsula cefálica, ela serve como uma língua. O aparelho bucal mastigador, né, de mandibulados, ele é encontrado em diversas ordens, então pouco se sabe de evolução desse aparelho bucal. Alguns autores consideram que é um tipo de aparelho mais ancestral e daí que derivaram as outras estruturas. E para a gente observar, então, internamente, ali o que está em HY é a hipofaringe, que eu falei que é como se fosse uma língua, e a cavidade oral, ela está, a cavidade pré-oral, ela é o local onde entram as partículas alimentares, né, e são misturadas
com a saliva e aí transportadas até a faringe. A cavidade principal ali é o cibário, essa cavidade pré-oral, e logo depois do cibário, então já começa o tubo digestivo. Bom, falamos um pouquinho de insetos mandibulados, mastigadores, aí vamos pensar nos insetos sugadores. Os insetos sugadores vão se alimentar de líquidos e essa alimentação vai se dar pela energia muscular, que vai mover o fluido através da probóscide. Então, todo esse equipamento alongado de insetos sugadores é conhecido como probóscide. Quem são os sugadores? Hemípteros, no geral, alguns piolhos, pulgas, díptera, né, mosca, mosquito, e borboletas e mariposas, a grande maioria delas. Para a gente observar assim, de modo geral, o primeiro tipo de sugador labial, ou seja, o lábio, tem uma importância bastante grande nesse tipo de aparelho. Temos o picador sugador. Então, se é picador, vai ocorrer algum tipo de orifício, né, de picada. Não precisa ser necessariamente no animal, mas pode ser na planta, ou seja, vai existir algum tipo de picada ali para que se abra um orifício onde o inseto possa sugar então o seu alimento. Em hemípteros, especialmente, a maxila e a mandíbula se alongam, formando estiletes alongados, e a maxila forma canais, né, 2 canais. Um dos canais vai ser alimentar, por onde vai passar o alimento, e outro canal vai ser salivar. E aí as mandíbulas ficam de apoio, né, nas laterais dessa estrutura, e por cima fica um lábio. O lábio, ele encobre todo esse estilete, ele geralmente é mais grosso, né? Esse meu exemplo aqui pré-escolar não está bem fiel, porque geralmente o lábio ele é mais forte, enrijecido e abraça esses estiletes que são bem finos, bem delgados. Para que tem um canal salivar? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, saliva é expelida para que ocorra uma digestão externa do alimento, e aí o hemíptero, aí o percevejo, enfim, vai sugar somente o conteúdo líquido já pré-digerido. O alimento líquido inclui seiva, inclui néctar, inclui sangue, líquidos gerais. Aqui essa imagem só para mostrar como esse aparelho ele pode ser bastante alongado, né? A gente viu ali na imagem anterior, tá até a metade do corpo, na vista ventral, mas isso pode se alongar até o final do abdômen. E a perfuração ocorre pelos estiletes, maxila e mandíbula, e o que penetra na folha, no animal, de qual esse animal está se alimentando, são apenas os estiletes fininhos, mandíbula e maxila. O lábio, ele fica meio que arregaçado quando o animal vai se alimentar. Vou mostrar daqui a pouquinho um mosquito, que é semelhante, né? Então, os mosquitos estão aí. Tem também o tipo bucal picador, sugador, mas nesse caso, o canal salivar, ele é formado pela hipofaringe, e o canal alimentar, ele é formado pelo labro, né? Aquela peça que é considerada um anexo lá, que não é um apêndice, se estende, se alonga e forma um canal alimentar nesse caso. O lábio, que está em lilás, aí abraça todos esses estiletes, e ainda existem também as mandíbulas e maxilas pares alongadas juntas, formando todo esse equipamento. Então, são 6 estiletes de perfuração: lábio, mandíbulas, maxilas e hipofaringe. E o lábio serve de bainha, e ele não vai perfurar de fato. Os palpos maxilares são bem desenvolvidos, mas palpos labiais estão ausentes. E como eu falei, o canal salivar ele fica na hipofaringe, o canal alimentar fica entre o labro e a hipofaringe. Agora eu vou mostrar 2 imagens desse artigo, então já vou mostrando a fonte antes, se quiserem consultá-lo depois, que é bastante interessante aqui. Então é como se fosse um esquema da dissecção do lábio, né, desse conjunto, dessa probóscide toda de um mosquito. Então o lábio fica por fora, né, servindo de bainha. O labro ali em amarelo
formando grande parte do canal alimentar, e por baixo dessas estruturas de apoio, que é a mandíbula, maxila e hipofaringe, a dobra da hipofaringe que forma o canal salivar. Interessante, né? Essa imagem é do mesmo trabalho, só mostrando então que na hora da picada e da ingestão de líquido, o lábio mesmo, ele fica arregaçado, né, para fora, assim. Então ele não vai perfurar a pele de ninguém, o lábio, mas sim os outros estiletes. Já existem algumas moscas, muscoídeos, né, que tem o aparelho perfurador labial, então o lábio sim vai fazer essa perfuração, e aí o lábio ele é mais grosso, né, mais forte, e vai causar até algum tipo de perfuração mais profunda, assim, maior, né, um orifício maior. Então quem já foi picado por mutuca sabe contar bem como é que é essa picada, justamente porque o lábio tem ação ali, o lábio está envolvido na picada e ele é mais grosso. Nesse caso, o lábio forma também canal alimentar e a hipofaringe forma canal salivar. Além disso, temos o tipo lambedor, que é de algumas moscas também. E nesse caso, o lábio, o ápice do lábio é modificado em labelas, que são lobos bem macios. E aí essas labelas parecem uma esponjinha, né? Tem sulcos transversais que vão servir como se fossem canais alimentares, né? Pensa uma esponja seca encostando no molhado, ela vai conseguir absorver a água igual as labelas ali dessa mosquinha. Então aqui algumas imagens do livro, né, que eu falei, para vocês verem como realmente são lindos esses lábios, né, não tem como negar que é uma beleza extraordinária e tem sido estudado e observado por alguns morfologistas, né, servindo até de caráter taxonômico para alguns grupos. Ainda falando de austelados, de sugadores, vamos lembrar como que funciona o aparelho bucal de abelhas. Então, as abelhas são lambedoras. Também é o lábio que está envolvido nessa comportamento, né, de sucção, de lamber o néctar lá das flores, mas o lábio aqui ele está dividido em duas regiões, a paraglossa e a glossa. E na lateral disso ficam os palpos labiais. Toda essa estrutura é esculturada e tem uma série de modificações estruturais que promovem a absorção de líquidos. As mandíbulas de abelhas ficam na lateral, ali dando um certo apoio. Ainda estamos falando de sugadores, vejam como os sugadores são bastante diversos, né, em sua morfologia. Ao exemplo de Lepidoptera, né, borboletas e mariposas, da grande maioria delas, possuem um aparelho bucal do tipo sugador maxilar. Nesse caso, como é maxilar, a maxila é que assume o papel principal. Então, esse aparelho bucal é conhecido também como probóscide ou espirotromba, que se alonga quando o inseto está em alimentação e se enrola todo quando em repouso. Então, ali vocês vejam na imagem em vermelho que o canal alimentar ele é bem grande, bem largo e é formado pelas galhas da maxila. Então, se a gente lembrar lá da maxila de um mandibulado, eu falei que a maxila era dividida em cardo, estipe, lacínea e galha. Então, a galha, nesse caso, é que se alongou, formando o canal alimentar. E restaram ali apenas palpos labiais, né? Não se tem um lábio, mas os palpos labiais que estão em azul. E aí, como que a espirotromba ela é esticada, né? Pela pressão da hemolínfa e pela participação de alguns músculos ali do cibário e da faringe. Então, quando em alongamento, ela fica bem esticada, se dobra, né, para baixo. E por que é tão longa? Justamente porque as borboletas, mariposas, às vezes se alimentam de flores com estruturas bastante alongadas, né? Então, elas precisam ter um aparelho bucal bem alongado para conseguir chegar
no néctar. E dessa forma são grandes polinizadores de plantas e às vezes existe até alguma especificidade de polinização por um grupo de borboletas, para um grupo de plantas e entre outros. Não há mandíbulas e não há hipofaringe nesse tipo de grupo, e os palpos labiais são bem desenvolvidos, como eu já havia mostrado. Olhem que lindo também que é isso, né? Eu fiquei encantada com as imagens desse livro, já vi imagens semelhantes em artigos, mas achei sensacional, achei lindo mesmo. E também essas características vêm sendo estudadas, né, a fim de morfotaxonomia e outras avaliações. Então, concordem comigo que realmente isso aqui é coisa lindíssima, né? Aí, nossa, que diversidade grande, né, de aparelhos bucais sugadores. Será que isso tudo tem uma origem evolutiva única? Então, as dietas líquidas evoluíram várias vezes, provavelmente por convergência e adaptação. E essas modificações todas, né, de, por exemplo, o Lepidoptera ter a galha bem alongada, provavelmente teve um surgimento único dentro desse grupo. Provavelmente, sim, algumas modificações têm surgimentos únicos, mas as dietas líquidas e o comportamento sugador, ele ocorre em diversos grupos, né, como hemimetábulos, holometábulos. Então, há ainda muito que se pesquisar sobre esse assunto. Por fim, né, como eu tinha comentado, algumas bibliografias elas têm trazido esse aparelho do tipo filtrador, que são insetos, principalmente larvas, que desenvolvem uma série de modificações para filtrar, né, partículas que estão no ambiente. Por exemplo, alguns dípteros simulídeos têm leques ao lado da cabeça, ali ao lado da região cefálica, tem modificações das próprias peças bucais, cujas ondulações trazem as partículas para mais perto de si. Bom, então vamos relembrar aqui de forma geral, né? Temos mandíbula, maxila, lábio, lábio, e temos os palpos nas maxilas e nos lábios. E por que será que não temos palpos nas mandíbulas? Então agora eu vou contar para vocês algo que vem sendo considerado sinapomorfia de insetos, vem sendo considerado, há discussões, né? Há muito que se estudar ainda, mas o que se sabe até o momento é que as mandíbulas de insetos são gnatobásicas. Que raios que é isso de gnatobásico? Vamos lembrar um pouquinho de apêndice articulado de artrópodes. Os apêndices articulados são projeções da parede do corpo, certo? E essas projeções são equipadas com um conjunto de músculos. Os músculos podem ser extrínsecos ou intrínsecos. Músculo intrínseco são aqueles que estão fixados dentro do seu próprio segmento. Eles se originam e se fixam dentro do mesmo segmento. Músculos extrínsecos, eles se fixam numa região fora desse segmento ou desse aparato. Beleza, só para a gente relembrar, né, o que são os apêndices. São essas projeções que vão ter um conjunto de músculos. Aí, minha gente, existe uma série de genes, né, que orquestram a expressão dessas características, dessas estruturas ao longo do desenvolvimento dos artrópodes. Antes da gente falar dessa expressão gênica, existe dois nomes que eu preciso contar para vocês de estrutura, né? Os protopoditos são os segmentos mais proximais de artrópodes e os telopoditos são segmentos mais distais. Então, por exemplo, numa perna, o protopodito é a coxa e os telopoditos é de trocânter para frente. Por que existe essa divisão? Justamente porque existem genes se manifestando, justamente porque existe a informação genética diferencial nesses segmentos. Os genes do desenvolvimento são conhecidos como genes OX, né, homeobox, e estão bem em alta, e tem muita gente estudando esses genes. São genes antigos, se expressam em diversos organismos, e têm o papel de expressar e de fazer com que o desenvolvimento de estruturas aconteça. Então, o desenvolvimento dos apêndices ele é orquestrado por um conjunto complexo de genes.
Em particular, aqui a gente vai falar do gene distal less, DLL, e extra-dentical, EXD. Que nomes são esses? São genes que já foram descritos, né? Já foram estudados. Já se sabe que esses genes carregam algumas informações. Então, o EXD, ele carrega informação para que ocorra o desenvolvimento da região proximal dos apêndices, ou seja, o protopodito. E o DLL, ele carrega informação para que ocorra o desenvolvimento da região distal dos apêndices, ou seja, os telopoditos. Então, no inseto, se a informação do EXD se manifesta ali ao longo do desenvolvimento, o protopodito vai ser formado, ou seja, esse inseto vai ter coxa. Se ocorresse algum erro ali, o DLL não fosse desenvolvido, né, não fosse expressado a informação do DLL, o que aconteceria é que a região distal do apêndice, por exemplo, o fêmur, o tíbia, ali não se desenvolveria. E agora, voltando para a mandíbula, é exatamente isso que acontece nas mandíbulas de insetos. Não há a expressão desse gene distal less. Então, como o gene não se expressa para hexápodes, né, no geral, nas mandíbulas só ocorre a expressão do EXD, ali só ocorre o desenvolvimento da região proximal, protopodito. Então, o apêndice é gnatobásico, né, só ocorre ao artículo mais basal do protopodito que é desenvolvido. Em alguns grupos a gente vê mandíbulas com mais divisões e aí provavelmente a expressão desses genes é que está acontecendo, enquanto que em insetos a mandíbula é bastante simples e não tem desenvolvimento de palpos. Como eu falei anteriormente, as mandíbulas podem ser monocondílicas ou dicondílicas. Mono, um ponto de articulação com a cápsula cefálica, aí a mandíbula vai se movimentar lá. Dicondílica, 2 pontos de articulação e a mandíbula só vai se manifestar assim, né? Só vai se movimentar dessa forma. E existe uma divisão de grupo considerando essa característica. Então, o que se conhece é que os arqueognatos têm mandíbulas monocondílicas. E de zigêntoma para o resto dos insetos, a mandíbula é dicondílica. Mas já tem estudos dizendo para prestar atenção que talvez esse quadro de condília pode até ser monofilético, mas não por causa disso, porque os arqueognatos eles também têm mandíbulas dicondílicas, mas a articulação anterior ela não é permanente, então permite ainda diferentes tipos de movimentos na mandíbula. E ainda esse estudo observou isso também em colêmbolos. Então fica aí sugestão de literatura para vocês. Vamos falar um pouquinho de modificações dessas estruturas, só para título de curiosidade, né? Por exemplo, nos hemípteros tem o ápice das mandíbulas com dentículos bastante modificados, justamente para perfuração, e alguns estudos trazem um relato de desgaste nesses dentículos, ou seja, quanto mais o inseto vai se alimentando, vai se desgastando essas estruturas. Também existe uma diversidade de formas desses canais alimentares salivares, de acordo com a organização desses estiletes. Isso desperta bastante curiosidade. E para a gente sintetizar um pouquinho disso tudo, vamos dar uma olhada na figura A ali. Relembrar, né, nessa figura aí as cores estão um pouco diferentes, mas a mandíbula está ali em verde, as maxilas em amarelo, o lábio em azul, lábio em vermelho. Então, o que aconteceu com as mandíbulas em sugadores maxilar, lá em Lepidoptera? Sumiram, né? Não se observa mais. E nos sugadores labial lambedor e labial picador sugador, as mandíbulas elas estão presentes. E em lambedores como himenópteros, elas ainda são fixas e laterais, ali retangulares, mais ou menos, né? E em alguns outros sugadores, nos labiais, mosquito, hemípteros, por exemplo, as mandíbulas são bem alongadas, ali formando estiletes. As maxilas assumiram um papel principal na espirotromba de Lepidoptera, né? Então a região das galhas das maxilas é que se alongou, formando o canal alimentar.
e também está alongada nos outros insetos sugadores. O lábio também assume um papel muito importante nos sugadores, principalmente nos lambedores, no picador sugador, formando uma bainha nos picadores sugadores e formando uma estrutura como se fosse uma língua, né, nos lambedores. Já em Lepidoptera, no sugador maxilar, não se observa mais lábio, ficaram apenas os palcos labiais aí ao longo do processo evolutivo. E o labro, que é essa peça que fica anterior na cabeça, se mantém em alguns grupos e nos sugadores labiais pode estar bem alongado, ou não, pode estar bem alongado ou não. Então aqui só para relembrar o labro, né, é bem visível ali em ortópteros, porém em alguns hemípteros ele é bem curtinho, né? Fica bem na região anterior ali da cabeça, às vezes é acomodado ali pela bainha do lado, às vezes ele fica até meio solto. Antes da gente finalizar, a gente já está finalizando essa aula, só para uma coisa porque eu quero chamar a atenção é que às vezes a gente pensa em evolução de aparelhos bucais, mas a gente tem que lembrar que dentro de um grupo as fases imaturas e adultas podem apresentar padrões de aparelhos bucais diferenciados, né? Grande exemplo são as lagartas de borboleta, que têm um aparelho bucal mastigador, e muitas delas são pragas agrícolas, porque mastigam folhas, e enquanto os adultos têm a espirotromba bastante alongada, sendo sugadores de néctar, né? Muitos são polinizadores, então essa diferença ela pode acontecer. Às vezes dentro de um grupo existe o aparelho bucal mastigador, tanto em jovens quanto em adultos, mas às vezes há modificações também, peças que são funcionais ou não, então isso há de se pensar. E por hoje era isso, agradeço aos que assistiram a aula até aqui, peço que deixem sugestões e nos vemos no próximo encontro então. Fiquem todos bem, se cuidem, um grande abraço e qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, me comentar ou procurar lá no Instagram @entomomerian. Belezinha? Um abração, tchau, tchau.